E aí pessoal, aqui é o Tauan e para o meu trabalho de vibrações eu vou apresentar para vocês algumas coisas sobre a primeira peça de artilharia moderna, o canhão de 75mm modelo 1897, ou M1897 para ser mais breve. Eu não vou arriscar falar esse francês, então eu pedi para alguém que sabe. Canon 75, modèle 1987. Tá bem. Antes de falar sobre a peça em si, eu queria mostrar para vocês essa linha do tempo, só para contextualizar as coisas. Até inventarem o M1897, as peças de artilharia de campo eram usadas praticamente da mesma maneira que eram os primeiros canhões de pólvora negra do século XV. Vocês podem ver nesse vídeo aqui, que data ali do período entre 1914 e 1918, que sobre a ação do recuo a arma é jogada para trás. E a cada disparo, e aqui eles já até tinham dado um jeito de facilitar essa parte, a arma precisava ser reposicionada e reapontada. Essas sapatinhas ali nas rodas, elas são para a arma não afundar na lama durante o transporte. Elas não têm nada a ver com o recuo. Um jeito de atenuar o recuo seria aumentando a massa da arma, mas num período onde tudo ainda era puxado a cavalo e sob a doutrina do leve, móvel e sempre avançando, essa não era lá uma solução muito adequada. Fortificações para fixar as peças demandariam muito tempo, o que não é prático para o exército na ofensiva. Desenhar uma carruagem forte o suficiente para que ela se integre sobre o recuo significaria peso, então o compromisso era essa ideia das rampinas de madeira. Mas mesmo assim, a cada disparo a arma estava num lugar diferente, o que num tiro a 5 ou 6 km já fazia uma baita diferença. Por isso, para diminuir a probabilidade de erro circular, já que o tiro é inútil se não acerta nada, faziam a mira de novo a cada disparo. Quando introduziram o modelo 1897, o impacto foi revolucionário em termos de artilharia. Não é à toa que ela é conhecida como a primeira peça de artilharia moderna. Até hoje a arma é um símbolo de orgulho nacional para a França. Hoje ela é obsoleta, mas ainda assim é usada como arma de cerimônia. Aqui nós temos dois exemplos preservados, sendo que na direita estamos esperando o festim em honra ao presidente francês em 2017. O desenvolvimento dela começa em 1890, quando os alemães tiveram a ideia original, só que eles não conseguiram resolver o problema de vazamento de óleo. Pela descrição que eu li e pelo jeito que os franceses desenharam a arma deles para não infringir a patente alemã, eu acredito que o amortecedor original alemão seja parecido com o amortecedor monotubo que a gente conhece hoje. Notícias da nova arma chegaram na França por espiões em 1891 e foi lá por 96 que resolveram o problema do vazamento. A arma foi toda desenvolvida em segredo e uma das ordens era para que não infringisse a patente de 1890. Nas minhas fontes está escrito que eles teriam feito isso para não pagar royalties, mas como já estavam usando coisas patenteadas na arma, tipo o design do bloco da culatra, eu acredito que era para não revelar o segredo antes da hora. Aqui um esquema básico da arma e como funciona o sistema de amortecimento dela. Repare no design, que é um tubo em cima do outro. É isso que me leva a acreditar que o design alemão moderno é um monotubo parecido com o sistema de amortecimento que a gente conhece hoje. Depois de já ter feito toda a parte matemática para esse projeto, foi que eu descobri que, na verdade, ela não tem uma mola metálica. A função da mola recuperadora é exercida por essa câmara de ar comprimido que ela tem no segundo cilindro. Aqui é uma instrução básica de como funciona o sistema de amortecimento dela. A grande revolução que esse sistema de amortecimento de recuo proporcionou foi que eles não precisavam realinhar a arma ou reapontar ela depois de cada disparo. Vocês podem ver nesse videozinho aqui da esquerda que a cada disparo, ó, antes do disparo tem um cara segurando um volantezinho aqui da arma. E assim que ele dispara, ele volta e começa a tocar ela. Esse volante ele controla a elevação do cano. Essas duas não são realmente de calibre comparável, né? Essa daqui, obviamente, é muito maior. Mas vocês podem ver que, graças a esse sistema e graças a ao jeito que é a culatra do 1897, eles conseguem uma cadência de disparo muito maior. Aqui é uma visão mais próxima dos caras operando a arma, né? Vocês podem ver, tanto naquele outro vídeo, que tem uma galera muito maior serviçando aquela peça maior. E aqui tem basicamente essas duas pessoas operando, uma no controle da mira e outra no controle do disparo. Mas essa terceira pessoa que bota uma coisinha em cima do cano, ela é para verificar o ângulo de inclinação do cano. Vocês podem ver que o cara da esquerda, que ele está no controle da mira, ele nem mexe em nada a cada disparo. E, como em Rio Grande tem um grupo de artilharia de campanha, eu não poderia deixar de citar essas duas peças, né? Aqui no caso, elas não são exatamente um 1897, elas são um modelo posterior, que também é de fabricação francesa, e no caso essas duas elas estão desativadas, né?
O cano foi concretado e também eles levaram a carruagem nesse negócio que ficou feio pra caramba, na minha opinião. Mas enfim, e aqui nós temos uns dados reais sobre a arma. Para esse trabalho eu tentei pegar os dados mais representativos lá de 1897, mas assim que a gente tiver toda a matemática pronta, esses dados não necessariamente importam para a gente modelar o problema depois. Aqui é uma explicação básica sobre basicamente balística interna, né, e como ela se conecta com o recuo. Nessa figura aqui de baixo, basicamente o que é meio óbvio na minha opinião é que a pressão exerce tanto uma força contra a culatra como uma força contra o projétil, que é a pressão que acelera o projétil. Essa figura ela mostra como a pressão se desenvolve dentro do cano. Ela não é uma função linear. Aqui, no caso, ela está numa função pressão sobre distância, né? Se ela fosse pressão sobre tempo, ela teria um pouquinho de tempo antes da bala começar a se mover, onde ela rompe o lacre entre a bala e o cartucho. E aqui é o detalhe que explica a forma daquelas curvas. Tem tudo a ver com a forma e o tamanho de grão. É como se fosse botar açúcar fino ou açúcar grosso no café. O açúcar fino vai derreter mais rápido porque tem maior área exposta. E o mesmo princípio também é aplicado a motores de foguetes de combustível sólido. Aqui nós temos seções de motores sólidos e também do lado uma curva de propulsão sobre tempo. E o mesmo princípio vale, quanto maior a área exposta, maior a propulsão produzida. Um outro detalhe que afeta o recuo, que também é difícil de calcular, é que os gases continuam se expandindo depois que a bala sai do cano. Eles continuam gerando um pouco de recuo. Aqui vocês podem ver que ela forma uma bolha logo após a bala sair. Isso no ar ele formaria um toroide. E esse é o resultado dos gases se expandindo logo depois de saírem do cano. Bom, para simplificar tudo aquilo, a gente pode calcular tudo como se fosse um impulso instantâneo aplicado. Fazendo por conservação de massa, aqui, uma coisa que muitas vezes o pessoal se esquece mesmo nos exercícios, é que a massa do propelente também importa. A massa do propelente também é significante. Muitas vezes eles ignoram essa parte. Mas aqui nessa equação eu estou considerando que ela sai com a mesma velocidade que o projétil. Então a equação fica simples, né? Simplesmente aplicando o princípio de conservação de momento. Nós temos essa equação aqui para aplicar impulso instantâneo, considerando o recuo de uma arma. Aqui uma ideia que eu estava explorando, considerando que eu não tenho uma mola metálica, então o K não seria constante, seria considerando a compressão adiabática da câmara de ar. Eu não explorei, não fui muito a fundo nessa ideia, provavelmente tem coisa errada, mas a ideia seria considerar o K como se fosse uma média da força exercida pela pressão dos gases. Mas para esse trabalho a gente não precisa ir tão a fundo. E como não pode faltar, para a gente entender melhor o problema, aqui tem o diagrama de corpo livre. Né? A arma já está sobre rolete, vocês podem ver naqueles slides anteriores. E então a gente não considera o atrito seco entre a arma e o berço. Aqui umas considerações sobre o fator de amortecimento, que é o que a gente precisa para começar a modelar o problema. A gente sabe que o zeta que voltaria ao valor de regime permanente mais rapidamente seria o de 0,7, mas ele gera um sobrepasso. Isso significaria que a culatra da arma bateria contra o berço, que é uma coisa que a gente não quer, né? A gente pode ver pelas imagens que isso também é uma coisa que não acontece. E aqui as nossas hipóteses simplificadoras para a gente começar a modelar o problema. Nós vamos considerar que o K é constante, sem ter aquele negócio da compressão adiabática. O recuo é dado por um impulso instantâneo a partir daquela equação de conservação de momento. E é uma situação de amortecimento crítico. Aqui a gente pode ver pelo vídeo da arma disparando que ela não tem sobrepasso, o que me leva a crer que é uma situação de superamortecimento ou amortecimento crítico. Como a gente quer que a arma volte à posição inicial o mais rápido possível, a situação de amortecimento crítico é o que mais aparece representativo para a nossa situação. Compilando os dados para a gente resolver nosso problema, aqui nós temos as três massas, essa aqui é do cano, essa daqui é do projétil e essa daqui é do propelente. Aqui nós temos a velocidade de saída do projétil, e o que a gente não sabe é a nossa velocidade inicial, o K e o C. Aqui nós temos o zeta, nosso fator de amortecimento, e aqui esse T maiúsculo, que a gente normalmente usa para período, mas nesse caso não é o período, é só uma maneira que eu quis dizer que que ela dá 30 disparos por minuto, ou seja, a gente quer que ela volte à posição inicial dentro de 2 segundos. Nossa velocidade de impulso, para resolver por aquela equação de movimento, pode ser resolvido de maneira trivial. Né?
Aqui a velocidade normalmente eu não arredondaria, mas eu tenho um motivo muito bom para ter arredondado isso daqui. Isso daqui fica para depois que eu terminar essa parte de matemática. Bom, nossa equação de movimento para sistemas criticamente amortecidos é essa aqui. Nós queremos que em 2 segundos ela volte à posição inicial, ou seja, meu x inicial igual ao meu x em 2 segundos igual a zero. E aplicando esses valores à minha equação inicial, nós vamos chegar nessa definição aqui, né? A gente sabe que o logaritmo natural tem uma relação assintótica com zero, mas para burlar essa limitação eu vou usar essa trapaça aqui. O jeito certo de resolver isso seria por limites, mas para evitar aquela indefinição eu vou pegar não o zero, mas um valor inferior a ele. Feito isso, agora a gente consegue resolver aquela equação, aqui na esquerda de maneira numérica e na direita de maneira genérica. Assim a gente consegue obter a nossa frequência natural e a partir daí para a gente conseguir o K e o C é trivial, né? E por que não obter todas as equações de movimento envolvidas, né? Aqui a primeira e a segunda derivada, envolvendo a velocidade e a aceleração instantânea, no caso de maneira genérica, e feito aqui mostrando um passo a passo só para ficar tudo completo. Essas duas derivadas são bem simples, né? São simplesmente a regra do E na x e a regra do U vezes V. Aqui, no caso, as equações numéricas elas estão respeitando o meu sistema de coordenadas. E tirando a raiz da minha primeira derivada, eu tenho a minha amplitude máxima nas nossas condições de disparo, né? Colocando essas equações num software plotador, aqui eu tenho a minha equação de movimento, aqui é da velocidade, e aqui é da aceleração. Sendo que eu multiplicando a massa pela aceleração nós temos a força, né? Aqui vocês podem ver que são 32 kN da força inicial de recuo, né? É por isso, imagina uma carruagem aguentando 3 toneladas, um impacto instantâneo de 3 toneladas. É isso que eu quis dizer lá atrás, quando eu falei que uma carruagem, para aguentar o recuo sem esse sistema, ela acabaria ficando muito pesada. Ou ela quebraria com o recuo. Aqui é a tabela do Excel que eu programei para fazer esse trabalho, né? Ela está toda de maneira genérica para poder mudar esses valores. Só que aqui ela só plota as equações que eu programei aqui, né? São todas as equações para o nosso sistema inicial e também elas são só para amortecimento crítico, né? Eu teria que fazer para os outros tipos de movimentos se eu quisesse plotar isso em outros movimentos. Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o Algodo, é um programinha aqui. É um programinha de simulação bem fácil de usar. Ele foi uma tese de doutorado de um cara do MIT que acabou sendo desenvolvida como um produto, só que ele não vingou comercialmente e agora ele está para download de graça, né? Aqui ele tem para Mac, para Windows, ele também tem para iPad, só que a versão para iPad ainda é paga. Então, baixar e instalar, eu obviamente já baixei o meu e já estou até com ele aqui aberto, né? Aqui é uma coisa que eu deixei pronta para mostrar as capacidades do software. Eu vou apertar espaço para iniciar a simulação. Mas não é para isso que a gente está aqui, né? Então, eu vou novo arquivo. Aqui é só o esquema de cores que ele vai usar, isso aqui não importa. E agora eu vou desativar a gravidade, desativar a resistência do ar, ligar a grade para ficar mais fácil de desenhar. E esse daqui é a minha posição 00 do sistema. Bom, vamos começar a desenhar nosso sistema então, né? Aqui eu vou desenhar uma caixa para ser a origem alinhada com a origem, senão ele vai plotar o negócio de maneira errada, né? E aqui eu vou desenhar duas guias no meu sistema. Como o Algodo ele é exclusivamente 2D, não tem como eu dizer para ele que a simulação é só para ser em 1D, então ele vai estar sempre simulando 2D. Eu preciso dessas guias. E agora eu vou desenhar a minha mola. Aqui. O tamanho da mola não importa. O que importa é que na compressão ela não inverta de sentido, né? Senão ela vai começar a fazer força para o outro lado. Aqui eu vou fixar as minhas guias no espaço. Aqui meu cano da arma. Eu vou editar as propriedades do material dele. O coeficiente de atrito é 0. A massa, os 461 kg que a gente já tem naqueles dados iniciais. E agora a mola.
Aqui eu vou editar a minha constante da mola, que é aquele valor que a gente achou nos cálculos que eu tenho anotado aqui do lado, que é 10.596,6. E aqui é direto meu zeta, não tem como eu colocar o meu coeficiente de amortecimento. Aqui no caso o zeta vai ser 1. E a última coisa que eu preciso fazer é essa caixa aqui, velocidades, e eu vou colocar aqueles meus 7,3 aqui. E esse é o motivo de eu ter arredondado, né? Aqui ele arredonda tudo para a primeira casa decimal depois da vírgula. Enfim, está pronto o nosso sistema. Se eu apertar espaço ele vai simular. Aqui eu vou apertar Ctrl Z, só para ele voltar à posição inicial. Mas o legal desse programa é que eu posso tirar gráficos das coisas que eu estou simulando. Aqui se eu apertar o botão direito, tem aqui a caixa Show Plot, ele vai me mostrar essa caixa de diálogo. Agora se eu apertar espaço, ele vai me botar a velocidade instantânea do negócio no tempo. Só que aqui no caso ele está me botando o meu módulo de velocidade. Então eu vou apertar Ctrl Z para iniciar a simulação, apagar esse gráfico. E aqui, clicando aqui, eu vou colocar meu Y como a minha velocidade em X. E agora, selecionar aqui a velocidade do módulo. Agora se eu apertar espaço de novo, tá alguma coisa parecida com o gráfico daquela equação que a gente tirou, né? Bom, eu vou apertar Ctrl Z de novo para reiniciar a simulação, limpar esse gráfico. E o chato desse programa é que não tem como eu plotar várias coisas no mesmo gráfico, a menos que elas sejam da mesma natureza, né? Aqui eu já tenho meu módulo da velocidade, eu poderia inclusive colocar a minha velocidade em Y, né? Não preciso disso agora, minha velocidade em Y é 0. Mas tem como eu plotar vários gráficos para várias coisas diferentes ou vários gráficos para a mesma coisa. E é isso mesmo que eu vou fazer agora, né? Botão direito na caixa, Show Plot. Aqui X tempo, Y eu vou selecionar a minha posição em X. E de novo, mais um gráfico. X em tempo, Y eu quero a minha aceleração em X. E por que não? Mais um gráfico. E aqui no meu Y eu quero a minha força em X. Agora eu tenho todos os meus gráficos preparados. Se eu apertar espaço, ele vai começar a simular e plotar os gráficos ao mesmo tempo. Então, ali ó. Observando que a simulação que eu preparei aqui é a respeito das mesmas coordenadas que eu fiz para aquelas equações resolvidas no trabalho, né? E o que eu posso fazer agora é exportar esses gráficos aqui como uma imagem ou como um arquivo de coordenadas, né? No caso que eu vou fazer isso aqui agora, vou fazer isso para todos os gráficos. E eles todos foram salvos numa pasta. Aqui eu vou abrir aquela pasta. Agora, e aqui estão os meus arquivos de dados. Eu vou abrir no Excel para mostrar. Eles aparecem nesse formato aqui, né? Eu vou aproveitar e vou mostrar um truque para vocês para importar para o Excel. Aqui eu não sei porque a cargas d'água meu Excel abre direto, mas um truque que eu aprendi para fazer, eu vou renomear isso daqui e modificar a extensão. O nome não importa, mas eu vou modificar a extensão para .log. E para importar isso aqui para o meu Excel, eu vou aqui abrir o Excel, arquivo, abrir. Aqui eu já deixei pronto para fazer isso aqui mais rápido. E vai me abrir essa caixa de diálogo. Eu vou selecionar aqui meus dados possuem cabeçalhos, como eles têm o nome das colunas. Avançar. Vírgula, que é como o jeito que ele separa as colunas de dados. Avançar. E aqui eu vou editar a formatação do meu negócio, que é como que ele interpreta os dados originais. Aqui no caso ele está separando a casa decimal com um ponto, né? Eu quero que ele separe por vírgula. Então aqui eu vou editar como que ele interpreta os dados originais. Meu separador decimal por ponto, eu quero meu separador de milhar vírgula, que é como ele está no arquivo original.
E eu faço isso para as duas colunas. Clicar em concluir, ele vai abrir esse outro arquivo aqui com os dados já reformatados. O que eu vou fazer é copiar e colar eles. Aqui eu já tinha deixado pronto o negócio, eu vou colar meus dados aqui. E agora eu vou fazer para aqueles outros gráficos. E depois de todos os gráficos prontos, esse é o meu resultado final, né? Observem. Aí vocês julguem o quão preciso é o algodo, né? Se pode ser útil para vocês para alguma coisa, né? Vamos ver se eu diminuo a resolução de tempo do meu equacionamento. Bem próximo, né? E isso é tudo. Eu vou deixar alguns links na descrição com as minhas fontes. E se tiverem perguntas, talvez no dia que eu estiver na aula, se o professor passar esses vídeos em aula, talvez eu possa responder. Obrigado pela atenção e até a próxima.